Olá, você! Depois de 2 programas consecutivos com o Victor, eu, enciumada, falei, não, eu também quero entrevistar o doutor Renato. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Selma, e você? Tô ótima também. Pois é, meu amigo, eu estou sabendo que vocês conversaram aí sobre a pandemia, sobre o direito da prioridade à pandemia, e uma coisa, doutor Renato, que nos é sempre perguntado é o seguinte: quais os medicamentos que o SUS é obrigado a fornecer e se a mãe não tiver, a mãe de uma pessoa autista, não tiver conseguido esse equipamento, esse medicamento no SUS, se ela pode fazer alguma coisa? Como é que isso funciona, doutor Renato? Pois é, esse é um caso bem complexo, independente de deficiência, independente de pessoa com deficiência, né? Para qualquer pessoa conseguir algum medicamento em relação ao SUS, é um direito que é um direito não só específico da pessoa com deficiência, é um direito de todo cidadão. É bom que se diga aqui, porque alguns tópicos para trás, a gente foi bem específico na Lei Brasileira de Inclusão, do direito, né? Da pessoa com deficiência, aqui nessa questão do fornecimento dos medicamentos, é um direito do cidadão de receber os remédios necessários aos seus tratamentos, né? Muito bem. Começa por aí. O SUS tem uma lista de medicamentos, mas não necessariamente, no caso de não estar na lista do SUS, não necessariamente tem que ocorrer a negativa. Cada caso tem que ser avaliado. Por quê? Porque, por exemplo, pode ser que tenha um medicamento X na lista do SUS. Mas essa pessoa, qualquer pessoa, tem alergia a esse tipo de medicamento X e precisa utilizar um medicamento Y para tratar a mesma coisa e que não está previsto na lista do SUS, por exemplo. Não é lícito ao SUS negar esse remédio para a pessoa. Então, ele deve fornecer, porque, de acordo com uma necessidade pessoal dela, do organismo dela, ela não consegue utilizar o remédio que está ali prescrito pelo SUS. Isso ocorre muito em casos, do autismo é muito recorrente isso, a necessidade, às vezes, você tem um remédio até internacional, enfim, que não tem uma previsão aqui dentro ainda de fabricação. Então, há a obrigação do SUS de fornecer. Quem vai saber isso é o médico. Então, é necessário que o médico faça um relatório pormenorizado, bem detalhado. Olha, não pode tomar o remédio X, porque dá alergia tal, ele não consegue se desenvolver com esse remédio, por isso precisa do remédio Y, apesar de não estar na lista do SUS. Então, é bem complexo responder essa pergunta de que remédio que está e que remédio que não está. Do autismo, eu posso dizer de cara que é uma preocupação muito recorrente em relação à risperidona. A risperidona, recentemente, ela entrou no rol do SUS e era um problema antigo, que as pessoas não conseguiam risperidona, e ela é usualmente utilizada por muitos, no caso do autismo, principalmente para a questão, né, as questões sensoriais, as questões nervosas, vamos dizer assim, de controle emocional, de autoagressão, enfim, uma série de questões. Eu não sou médico para dizer aqui a indicação do remédio, mas a risperidona, ela entrou no rol do SUS, hoje não se discute mais, mas pode ocorrer de precisar de algum outro medicamento que não está no rol do SUS. Então, é obrigatório o pagamento. Aí, você vai me perguntar, mas doutor, como que consegue isso? Né? A responsabilidade pelo fornecimento dos remédios, ela é solidária. Quando eu falo solidária, ela é conjunta. Tanto por uma quanto pela outra. Não é só de um ou só de outro. É dos dois. Você pode acionar as duas esferas, que é tanto do Estado quanto do município. Então, o Estado de Minas Gerais, especificamente, tem lá a Farmácia de Minas. Depois o pessoal entra aí na internet, vai digitar lá a Farmácia de Minas e vai entender como é que funciona. É a parte da Secretaria de Estado de Saúde responsável pelo fornecimento do remédio. Ah, mas é aquela pessoa que está num município distante, não está perto de Belo Horizonte, não está na região metropolitana, tem que procurar a Secretaria de Saúde do município. Também quem está aqui em Belo Horizonte, procure também a Secretaria do município. Eu falo, tem que procurar todo mundo, a gente quer o remédio. Enfim, mas aí procura, e aí eles têm que fazer o fornecimento desse remédio, e inclusive é bom que se diga, Selma, que tem que se fazer de forma continuada. Então, o médico ele tem que prescrever adequadamente, falando a necessidade da periodicidade desse remédio, porque a partir do encaminhamento para as secretarias de saúde, eles vão fazendo a compra e vão colocando.
à disposição do cidadão. E é muito comum na prática, isso é muito comum. Eu, enfim, já trabalhei numa defensoria especializada da saúde, me atuava nessa questão da saúde. É muito comum você ter desde a negativa do remédio até a descontinuidade no fornecimento. Como é que isso funciona? Não, às vezes negou, você consegue na justiça, infelizmente, a maioria das vezes, quando não está na lista do SUS, é preciso judicializar. Mas quando você judicializa, às vezes o judiciário obriga o Estado ou o município a fornecer o remédio, ele fornece o remédio, dá uma caixa, acaba a caixa, não fornece de novo. Então, assim, ainda há esses problemas. A Defensoria de Minas ela tem um termo de cooperação com a Secretaria de Estado de Saúde, que facilita um pouco isso em Belo Horizonte, mas algumas não está em todas as cidades de Minas Gerais, então eles ainda têm essa dificuldade. Mas o importante aqui é que as pessoas entendam que é direito esse remédio, e mesmo que se houver uma negativa com esse fundamento de que não está na lista do SUS, deve-se procurar o médico para saber se realmente tem algum outro remédio que está na lista. Se tiver algum outro remédio que está na lista do SUS e é adequado para o tratamento, ótimo, resolvido o problema, o SUS fornece. Se não tiver, e tiver alguma das justificativas, igual eu disse, de alergia ou de ineficácia para determinada pessoa, aí sim o SUS deve fornecer mesmo que não esteja na sua lista, mesmo que ele tenha que comprar esse remédio. Isso é muito usual. E acontece muito no autismo. O autismo é um espectro. Então, às vezes, um remédio que serve para fulano não serve para ciclano. Então, a gente tem que observar muito isso. Mas é bom que as pessoas saibam que é direito ter esse tipo de fornecimento pelo Estado de remédio. Doutor Renato, muitas pessoas que nos veem aqui, Brasil afora, perguntam como que eu posso acionar a justiça, eu não tenho dinheiro. Todo o município ele vai ter uma defensoria pública ou Ministério Público, ou então é algum município, uma comarca próxima ao município da pessoa, não é? Sim, a defensoria, infelizmente, aqui em Minas, a gente está presente, se não me engano, em 30% das comarcas apenas. Enfim, é uma luta institucional muito grande para ter a instituição valorizada e o acesso à justiça chegue a todos os cidadãos. Mas nós já temos o Ministério Público já é melhor estruturado, então a gente sempre tem uma promotoria ou outra dentro de uma comarca. Então, procura, se não tiver defensoria, procura o Ministério Público. Enfim, são essas alternativas para o cidadão carente. Aquela pessoa, claro, que tem a possibilidade de contratar um advogado, vai procurar o advogado de confiança. Mas sempre você vai ter uma estrutura de Estado, seja da Defensoria ou do Ministério Público. Então, eu oriento a pessoa a procurar uma dessas instituições para verificar essa questão do fornecimento de remédio. Porque, às vezes, não há necessidade sequer de entrar com uma ação judicial. Pode ser que o defensor público ou o promotor de justiça, dentre as suas atribuições legais, pode expedir uma recomendação, uma requisição, e o Estado ou o município pode cumprir sem precisar da decisão judicial. Então, por isso que eu acho importante que o cidadão, ele, primeiro, saiba dos seus direitos, é o que nós estamos fazendo aqui, e também, é importantíssima a sua pergunta, saiba como acessar os seus direitos, né? Então, acho que é perfeita a sua colocação, procurar a Defensoria, procurar o Ministério Público, e aí dar vazão à necessidade e que seja resguardado todos os seus direitos, né? De qualquer maneira, a Defensoria Pública também, os defensores públicos do Brasil todo, estão muito preocupados com a questão de resguardar os direitos do brasileiro. E aí, eu estou vendo aí atrás do senhor um banner da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Fala um pouquinho para a gente, doutor, sobre essa comissão. Essa é a Comissão Nacional, né, do Direito da Pessoa com Deficiência, da Associação das Defensoras e Defensores Públicos, da ANADEP. Atualmente eu sou o coordenador adjunto desta comissão. A nossa coordenadora é a doutora Renata Tibiriçá, que é coordenadora do Núcleo da Pessoa com Deficiência e Idoso de São Paulo, da Defensoria de São Paulo. E nós temos representantes das defensorias do país inteiro. Então é fantástico, e é o que você falou, a defensoria ela não se atém a casos individuais. A ideia que nós temos, e até mesmo da Comissão Nacional, é que a gente traga conscientização em direitos e que as pessoas possam compreender que elas podem, por si só,
correr atrás daquilo que lhe é direito. É o que a gente fala que é a emancipação jurídica da pessoa, né? Que ela saiba como correr atrás, como buscar os seus direitos. E a comissão faz esse trabalho através de conscientização de direitos, através de palestras, seminários, elaboração de documentos em conjunto, para diversas esferas, né? Então, a ideia que o que nós queremos, e particularmente você me conhece muito bem da minha atuação como defensor, eu acredito muito nesse trabalho de mediação, de conciliação, de conscientização de direitos, que as pessoas se convençam por si só. Você pode ser um catalisador, um intermediador para o convencimento daquela pessoa. E é assim que eu acho que deve ser, porque aí você ganha mais um parceiro na luta desses direitos, né? Ao invés da imposição pura e simples como dever legal. E esse é um papel importante da Defensoria e dessa comissão, porque a gente busca, através de uma conscientização global, a gente atender cada caso, cada pessoa na sua individualidade, seja de onde esteja. Pode estar aqui em Belo Horizonte, pode estar no Vale do Mucuri, no Vale do Jequitinhonha, no sul de Minas, enfim, no Acre, em Rondônia, no sul do país. A comissão é nacional e é interessante, Selma, porque várias práticas de outros estados que a gente sequer sabia que existia, a gente consegue compartilhar e aplicar dentro da sua localidade, dentro da sua região. Então, assim, já tivemos várias práticas importantíssimas de defensores de alguns estados que a gente conseguiu implementar ou sugerir aqui em Minas Gerais e vice-versa, né? Então, é importante que a gente tenha essa conscientização global. Gente, você que está aí desesperançado, hoje 2020 deu tudo errado, saiba, existem pessoas sérias trabalhando para garantir para a gente um futuro melhor. Doutor Renato, muito, muito obrigada, viu? E até o nosso próximo encontro. Grande abraço. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.